Quando o assunto é Neymar na seleção brasileira, parece que existem apenas dois lados. Ou ele foi um fracasso completo, ou absolutamente tudo deu certo. Mas eu acho que nenhum dos dois está correto. Na minha opinião, o Neymar foi muito injustiçado, porque em boa parte das eliminações do Brasil ele acabou recebendo uma culpa que não era dele. Ao mesmo tempo, é errado dizer que ele não deixou a desejar. É claro que deixou. A verdade é que a trajetória dele em Copas do Mundo foi marcada por altos e baixos, em algumas edições. Ele entregou praticamente tudo o que podia e em outras ficou a sensação de que poderia ter feito mais. E é justamente isso que eu quero analisar. Em 2014, o Neymar disputava sua primeira Copa. E ele tinha apenas 22 anos. É claro que vai vir pessoas que vai falar que o Mbappé fez uma excelente Copa com 18, mas aquele cenário do Neymar era completamente diferente. A seleção brasileira praticamente não tinha nenhum outro destaque ao lado dele e a Copa ainda era no Brasil. Mesmo com toda essa pressão de ser o principal jogador, fez uma grande campanha. Marcou 4 gols, chamou a responsabilidade e era sem dúvida o melhor jogador do Brasil naquele Mundial. Infelizmente sofreu uma grave lesão contra a Colômbia nas quartas de final e ficou fora da semi. Por isso não consigo cobrar mais dele naquela Copa. Para uma estreia em mundiais, o desempenho foi excelente. Passando para a Copa de 2018, a história foi diferente. O Neymar chegou à Copa do Mundo depois de uma grave lesão no quinto metatarso. Ele passou boa parte da preparação tentando recuperar a forma física e claramente não estava nas melhores condições. Mesmo assim, terminou a competição com 2 gols e uma assistência. Só que por tudo que ele representava para aquela geração, ficou a sensação de que ele poderia ter entregado mais nos jogos decisivos. Isso não significa que a eliminação para a Bélgica foi culpa dele. O Brasil teve grandes problemas coletivos naquela partida, com o Roberto Martinez dando um nó no Tite no primeiro tempo. Mas individualmente acredito que o Neymar poderia ter feito uma Copa melhor. Até mesmo nos jogos anteriores, contra o México, o Brasil não teve uma partida tranquila. Contra a Suíça foi um jogo bastante difícil, ele poderia ter aparecido mais. Assim como a Bélgica também. Mas se ele chega em suas plenas condições físicas, creio que ele poderia fazer uma boa Copa. Agora, indo para o Qatar, 2022, para mim aconteceu o contrário. Mesmo sofrendo outra lesão durante a competição, ele voltou e decidiu quando o Brasil mais precisava. Contra a Croácia, marcou um golaço na prorrogação e colocou a seleção muito perto da classificação. Depois disso, o Brasil sofreu um contra-ataque, para falar a verdade, completamente idiota. Levou o gol de empate e acabou sendo eliminado nos pênaltis. E também tem um grande debate, porque quem não bateu os pênaltis e etc. Mas na minha opinião, não tem como cobrar mais dele. O cara faz um gol na prorrogação, faltando 4 minutos para acabar. A seleção que você pode até ter uma interpretação de que aquele time tinha bastante um ego inflado para querer ir para cima da Croácia naquela oportunidade. Eu não entendi basicamente nada naquele momento. E na minha visão, essa foi a Copa que o Neymar fez tudo que estava ao seu alcance e é muito difícil responsabilizar ele pela eliminação. E também tem um outro adendo. O Tite, assim como em 2018, tomou um nó do técnico da Croácia no primeiro tempo. Agora, chegando na última Copa dele, que é de 2026, a última Copa, pelo menos até agora, né? O pai dele tá querendo colocar ele na próxima de 2030, mas por enquanto essa daqui é a última. Claro que a gente esperava um pouco a mais dele, né? Não acho que o Neymar tenha sido culpado pela eliminação, como muitas pessoas querem pintar isso, mas esperávamos tanto dele, por quê? Porque a seleção brasileira era um time que a gente não confiava. Exemplo, na primeira fase, o jogo contra a Escócia, o Haiti acabou cegando bastante a gente. E a partida contra o Japão deixou a gente bastante assustado por aquilo que viria à frente. E veio, né? De fato, a Noruega. Ele entra no segundo tempo e o Endrick tem que acabar sendo deslocado pelo lado direito. E aí acabou expondo os problemas táticos que o Endrick tem de recomposição, as críticas que alguns treinadores têm em relação a ele, e o Neymar claramente abaixo fisicamente. Ele acabou fazendo seu gol de pênalti, o que gerou um debate para que ele tivesse começado a partida e ele não perderia aquele pênalti do Bruno Guimarães. Aí que eu discordo totalmente de todos os lados. Aquela seleção brasileira, o estilo de jogo não foi feito para um jogador como o Neymar naquelas condições. Um jogador que já não tem mais aquele arranque, o estilo de jogo ideal seria o Brasil propor o jogo. E o Brasil não fez absolutamente nada disso durante a partida inteira. Conseguir propor, estava jogando apenas no seu contra-ataque do Ancelotti, de uma forma bastante simples, para falar a verdade. E não tem como tirar a responsabilidade do próprio Neymar também, além do Ancelotti. Neymar poderia ter chegado nessa Copa melhor fisicamente. Se preparou bastante no Santos, o que acabou mostrando para algumas pessoas que ele não já deu o que tinha que dar basicamente na seleção. Acredito que ele poderia ter rendido mais
Mas aquela seleção também era uma bagunça, mas nessa a gente esperava, claramente esperava mais dele. No final das contas, eu acho que a carreira do Neymar em Copas do Mundo não pode ser resumida em um único rótulo. Em 2014 ele fez uma grande Copa, 18 teve problemas físicos, 22 fez exatamente o que se esperava de um camisa 10 e não foi responsabilizado pela eliminação. Não é responsável pela eliminação, na minha opinião, é claro. E em 2026 também ficou devendo, principalmente pelo aspecto físico. Por isso eu não consigo dizer que o Neymar foi uma decepção completa na seleção, assim como não consigo dizer que ele foi perfeito. A verdade é que ele carregou a seleção durante muitos anos. Foi injustamente responsabilizado por eliminações que não aconteceram por causa dele, mas também teve oportunidades em que ele poderia ter mostrado mais do enorme talento que ele sempre teve. Talvez essa seja a análise mais justa sobre a carreira do Neymar na seleção. Nenhum fracasso, nenhuma história perfeita, apenas uma trajetória de um craque que viveu grandes momentos, enfrentou muitas adversidades e, como qualquer outro jogador, também teve suas limitações. E é basicamente isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o like e se inscrever. Eu também tenho outros dois vídeos bastante interessantes, um sobre a seleção brasileira e o outro sobre o Endrick. E muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e, por favor, se inscrevam no canal.